Bom, vamos lá para mais um vídeo então. Pessoal, vou começar a fazer uns vídeos mais básicos, porque eu tenho amigos de trabalho, amigos em geral, que às vezes a gente conversa sobre essas coisas de investimentos e a gente vê que as pessoas não têm conhecimento, tá? Não tem conhecimento só tem conhecimento básico, a poupança, no máximo a Selic, né? É, e isso é o básico do básico, né, pessoal? Isso daí no longo prazo é legal porque a Selic no Brasil, ela geralmente está em altos patamares devido à instabilidade do país, né? Ao risco país. Então as pessoas acabam investindo bastante também na Selic. Porém, tem investimentos, tem operações que você consegue ganhar muito mais dinheiro no longo prazo, com segurança também. Mas eu não tinha focado muito o canal nessas pessoas que não têm o conhecimento mais avançado ou até um nível acima, um pouquinho mais avançado. Então eu vou começar a fazer alguns vídeos para esses amigos e é lógico que vai servir para todo mundo que tiver interesse aí, que se identificar com o seu momento de expertise, vamos dizer assim, no seu momento de aprendizado, né? Então hoje eu vou fazer um vídeo básico sobre fundos imobiliários, tá? Não é um vídeo geral, eu vou pegar um ativo e vou ensinar conceitos e como estudá-los, né? Então, antes de mais nada aí, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho, beleza? Vamos começar? Bom, primeiramente, pessoal, vai no Google. Vamos fazer um estudo aqui do HGLG11, tá? Você que investe em poupança e Selic pode dar um passo além com segurança para você poder conhecer outras modalidades. Hoje a gente vai falar de fundos imobiliários. No caso específico, nós vamos falar de HGLG11, que é um fundo de tijolo, tá? Isso é o mais próximo que a gente tem de casas de aluguel, né? Por exemplo, minha mãe tem casas de aluguel. É diferente, mas é próximo o conceito, tá? É claro que é muito diferente a parte de gestão, a parte dos imóveis, né? A parte de todo esse aparato que tem um fundo imobiliário, jurídico e tudo mais, né? É bem diferente das casinhas da minha mãe, sem tirar o mérito dela, com certeza. Mas é o mais próximo que a gente entende de rendimento aqui para a gente fazer umas comparações, né? Então vem no Google, coloca aqui HGLG11. Eu gosto bastante do site aqui do Investidor 10, tá? Inclusive eu tenho o Pro e recomendo, tá? Mas vamos pegar aqui, aí vem aqui HGLG, você pode até colocar aqui Investidor 10, ó, já está aqui já. Vamos clicar e então a gente vai estudar, vamos entender o que é um fundo imobiliário de tijolo. Lembrando, vamos dividir em duas partes aqui por enquanto. Fundos imobiliários, a gente tem a parte de tijolo, que é aquela parte física, onde você tem os imóveis mesmo, eles estão ali, você pode visitar até se você quiser, não sei se vão deixar entrar, mas você pode, ele é físico, ele existe, né? Ele está alugado para alguém e você vai receber esse aluguel se você for sócio, se você comprar uma cota, se você virar dono de um pedaço desse imóvel, né? Bom, e também temos os fundos imobiliários de papel, tá? Que geralmente eles vendem, eles emprestam dinheiro, né? São dívidas, né? Então, os de papéis acabam tendo um rendimento um pouco maior, porém tem um risco um pouco maior, porque afinal esses fundos estão emprestando dinheiro para outros fundos ou outros empreendimentos, tá? Então vamos colocar na cabeça o seguinte no momento. Fundos imobiliários, a gente tem tijolos e papéis, tá? Dívida e o elemento físico, né? O prédio físico mesmo, tá? Bom, tirando essa parte, vamos focar no tijolo, que é o mais seguro. Por que é o mais seguro? Porque
o tijolo é o patrimônio físico mesmo, né? Não é um papel de dívida que você pode tomar um calote ali, ter que ir para a justiça cobrar e tudo mais, né? Então, recebe um pouco menos? Recebe um pouco menos. É mais do que você ganharia numa casa de aluguel? Dizem pesquisas que sim, a maioria fala que sim, que em média você contando, você tem uma casa de aluguel, além de ser um monoativo, né? Você tem só um patrimônio ou dois que seja, mas vamos pensar que você conseguiu ter sua primeira casa de aluguel. Então veja bem, você tem um risco ali que você já tem um monoativo. Desalugou, você não recebe, tá? E isso também é real no fundo imobiliário. Se ficar desalugado, você não vai receber aquele pedaço, tá? Porém, hoje é consenso e está muito simples porque no começo a gente até tinha, no começo dos fundos imobiliários, a gente até tinha monoativos, né? Hoje eu nem sei se existe mais, tá? Mas praticamente ninguém investe em monoativo mais. Então, são multiativos. O que quer dizer? Que um fundo imobiliário tem vários portfólios, tem vários. No caso desse, que é um galpão logístico, galpão logístico, esse fundo imobiliário é de galpões logísticos, então ele não tem um galpão logístico, ele tem vários galpões logísticos espalhados aí pelo estado e por outros estados. A gente vai ver isso também. Então, o que quer dizer? O seu risco de vacância, de inadimplência, ele diminui bastante. Porque ele é diluído entre os imóveis. É como se você mesmo tivesse 10 imóveis. Né? Então, um desalugou, beleza, você vai perder um pouquinho ali, ele vai ficar sem pagar, mas os outros 9 estão pagando e tal. Esse é o nível de vacância. Vacância é o quê? O que está vago, tá? Resumindo, então quando você ouvir falar em vacância, quantos por cento está a vacância? Está em 10%. Então quer dizer que 10% de todos os fundos estão desalugados, tá? Então estão à procura de locatários, né? Então estamos aqui desenhando mais ou menos aqui o que é um fundo imobiliário, né? Então você tem maneiras de vir aqui no Investidor 10 e estudar, né, o seu fundo, aquele fundo que você escolheu, que você vai escolher para investir. Ele é mais seguro por causa disso, né? Não é dívida. Lembra que não é um fundo imobiliário de papel que empresta dinheiro. Ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos, de tijolo, coisa física, né? O máximo que pode acontecer ali é desalugar e diminuir um pouco a tua renda, né? O teu mensal vai diminuir um pouquinho de acordo com a vacância, tá? Claro, você vai procurar um fundo bom, que tenha um histórico bom, que tenha um histórico de gestão boa, né? Porque você, na diferença da minha mãe, que tem a casa de aluguel dela, que ela faz toda a gerência, ela cuida de tudo, aquele trabalhão todo, né? É inquilino que não paga, tem que cobrar, é a reforma do imóvel que o inquilino destrói, entre tudo isso, tudo que engloba, que você pode imaginar dentro de um imóvel próprio, na gestão que você vai ter no fundo imobiliário, você não vai fazer nada. Você vai comprar a cota e virar sócio, vai comprar um pedaço daquele imóvel, daquele fundo, né? E aí tem um gestor que vai cobrar aquela taxa dele anual e vai fazer todo esse trabalho, bem ou mal, tá? Bem ou mal, ele pode ser um fundo ativo, um fundo passivo, né? E a gente vai ver tudo isso daí. Então vamos falar sobre o HGLG e a gente vai tendo um entendimento aqui olhando no gráfico isso, tá? Bom, o que a gente tem aqui? Então, HGLG11, ele é gerido lá pelo Pátria, né, que é a gestora do fundo. O HGLG hoje está cotando, está valendo R$ 160. Aliás, está valendo no mercado, tá? Então, no mercado acionário, se você for comprar agora, você vai pagar R$ 160 uma cota, tá? Ele tem um DI, tudo que eu for falando de jargão de mercado que vocês não entenderem, anotem e pesquisem. Então, ele tem um DI, um Dividend Yield. O que é um Dividend Yield? É o quanto ele está pagando por mês, né? Quanto ele arrecada e quanto ele paga, né? Então, aqui nos últimos 12 meses, o HGLG11 está pagando um DI, um dividendo, né? Um Dividend Yield de 8,25. Se você vier aqui, ó,
nessa interrogação e passar o mouse em cima, vai estar escrito o que é o dividendo, né? O dividend yield, né? Então aqui, ó, mostra o rendimento obtido por uma ação através dos proventos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses. E te mostra o cálculo ainda. Qual é o cálculo? São os proventos pagos no período de 12 meses dividido pelo preço atual da ação. Então aqui é um dividendo dos últimos, eles somam os últimos 12 meses, né? Então ele pega os últimos 12 meses, divide pelo preço atual da ação e vai te dar esse valor aqui de 8,25, tá? PVP, preço sobre o valor patrimonial. Então o nome já está falando, preço sobre o valor patrimonial, 0,98. Para ficar fácil de você entender, o número 1 de PVP quer dizer que ele está sendo cotado no mercado, esse valor de R$ 160, né, no caso. Se tivesse um aqui, mas está 0,98, né? Mas se tivesse um, aqui a cotação estaria um pouquinho maior. O que significaria esse 1? Você bate o olho nesse PVP e vê o 1. Quer dizer que ele está sendo negociado no mercado ao mesmo valor do patrimônio real. Então o patrimônio dele vale 1 e ele está sendo negociado a 1, tá? Então é isso que significa o PVP. Ah, mas nesse caso o PVP está 0,98, está abaixo de 1. Bom, se ele está abaixo de 1, quer dizer que no mercado agora ele está valendo menos do que ele vale lá no valor patrimonial. Tanto é que a gente está escrito aqui, ó, cotação, valor de cotação R$ 160. Valor patrimonial 0,98, abaixo de 1, quer dizer que R$ 160 significa menos, você vai pagar menos do que ele vale, tá? Então é isso. E também tem a interrogação aqui que você pode ver aqui, ó. Preço sobre o valor patrimonial. Indica quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Abaixo de 1, indica que a empresa está sendo vendida por menos do seu valor real. E aí tem o cálculo aqui também, a fórmula, né? O preço atual da ação dividido pelo valor patrimonial da ação, o VPA. E o VPA a gente vai encontrar ele lá embaixo lá. Então você vai pegar o preço da ação, dividir pelo VPA. Você vai encontrar esse PVP, tá? Liquidez diária, o nome já diz, né? A média de liquidez diária dos últimos 30 dias foi de 5 milhões, quase 6 milhões aí, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que se você tiver altas negociações, se quiser vender ou comprar, você vai conseguir, porque tem uma alta liquidez diária, tá? Então, se você for dono de muitas cotas, você vai conseguir vender isso muito rápido, né? Tem muito comprador e muito vendedor todos os dias, uma liquidez média aí de 5 milhões, tá? De reais. Aqui ele está mostrando a variação, né? Então a variação dos últimos 12 meses, quer dizer que de 12 meses para cá, essa ação, independente de seus dividendos e tal, ela subiu 7%, ela valorizou 7%, tá? O que a gente tem aqui? Cotação ajustada. Aqui a gente tem a cotação, né, um gráfico de cotação do 1 ano, 5 anos e 10 anos. Então você vê que é um fundo antigo já, ele já tem mais de 10 anos. Então, bom, isso é muito bom. Cotação ajustada quer dizer o quê? A cotação ajustada, são o valor da cota mais o dividendo reinvestido, tá? Então, tá os dois juntos aqui, como se você comprasse isso e todo mês o que você recebeu você reinveste. Então a gente tem essa curva aqui, essa curva de patrimônio, tá? Você não gastou nada, você reinvestiu tudo. Essa é a cotação ajustada. Então quer dizer o quê? Se você tivesse investido R$ 1.000 há 10 anos e tivesse reinvestido todos os seus dividendos, hoje você teria 3.299, tá? Aí você tem uma opção de colocar cotação padrão. A cotação padrão quer dizer o quê? Que sem você reinvestir, como se você tivesse gasto todo o dividendo, você teria comprado R$ 1.000 há 10 anos, hoje você teria 1.461.
Então, quer dizer, você tem um leve aumento de patrimônio em relação ao valor da cota, porque todo ano ele, né, tem uma correçãozinha ali dos aluguéis e tudo mais, então o patrimônio também ele se reajusta. Então, quer dizer, você tem isso sem os dividendos. Então, você vê como faz a diferença de você, no longo prazo, aportar o que você recebe, né? A ideia é você, enquanto você está fazendo a tua aposentadoria, você não gastar esses dividendos. A ideia é você reinvesti-los para que no futuro você tenha um montante bom, que aí sim você começa a gastar uma parte desses dividendos para poder viver, para poder se aposentar, certo? Então vamos voltar aqui para a cotação para ajustada com os dividendos. Então você vê que você teria aí praticamente 3 vezes mais, né, nesses 10 anos. Passando, continuando aqui, você tem como comparar com outras empresas, isso é muito legal. Você pode adicionar aqui o ativo que você quiser comparar, tá? A gente pode adicionar aqui o Quineia só para ver, vamos comparar aqui, ver. Então, aqui embaixo, né, a gente tem uma comparação, mas não vamos, isso aqui tá bem para baixo. Vamos voltar aqui e lá embaixo a gente vai ver isso daí, tá? Retorno do investimento em HGLG. Aqui tem uma rentabilidade, 1 mês, 3 meses, 1 ano, né? 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então está falando que teve uma rentabilidade de 229% e uma rentabilidade real, já descontando a inflação, de 93%. Então você vê que a inflação impactou bastante, né? Então por isso que a gente tem que ter a inflação controlada, né? Então, sempre que você ouvir falar que o governo não consegue controlar a inflação, que ele gasta demais, você saiba que isso impacta diretamente nos seus rendimentos, no teu futuro e no teu longo prazo. Isso impacta. Se você começar a fazer conta de valor real de rentabilidade, você vai começar a odiar o governo, né? É só um desabafo, né? Então você tem que entender isso. As pessoas não entendem isso e ouvem falar 5% de inflação no ano, 6% de inflação no ano, mas não entende o que isso significa, né? Não entende, infelizmente. Infelizmente não entende. Mas, enfim, isso é outra coisa. Mas tem diretamente, é direto, tá, pessoal? Vocês têm que entender que a política econômica, né? A política econômica, ela impacta diretamente na sua vida, tá? Diretamente na sua vida. Então você precisa entender também de política econômica, macroeconômica, tá? O que significa os juros, né? Um juros alto, o que significa? Um juros baixo, o que significa? O mundo é movido através de juros. Tudo é juros, né? Então você precisa entender de juros, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui tem informações básicas sobre o fundo, né? Então tá aqui, ó, razão social, né? Fundo de investimento imobiliário, CNPJ, é um mandato de renda, né? Um público-alvo geral, é um tipo de fundo, é um fundo de tijolo, um segmento de logístico, indústria e galpões, tá? Prazo de duração indeterminado, porque os imóveis estão lá para ser alugados, tá? Tipo de gestão ativa, então quer dizer que você tem um gestor ali ativamente trabalhando esses fundos, né? Esses imóveis. Qual é a taxa de administração? 0,60. Convém você ver também na hora de escolher, né? 0,60 ao ano. 0,60 ao ano. Como é que está a vacância dele? Ou seja, os desalugados, né? Os galpões desalugados, como é que estão? Está em 6%, 6,60%. Número de cotistas, número de cotas emitidas, valor patrimonial, está aqui, ó, 550 bilhões. É um fundo que tem entre seus ativos 550 bilhões de reais, tá? Um fundo bem grande. Valor patrimonial da cota, tá aqui, ó. Então, o valor real aqui da cota seria 162,74, devido ao que ele tem de patrimônio, tá? O valor patrimonial. E o último rendimento, 1,10. Então você vê que ele está levemente descontado, levemente, 0,98 lá, lembra do 1 do PVP? Então 0,98, 1, né? Está abaixo um pouquinho. Então em 1 ele vai custar 162, tá? Detalhe, eu não compro fundo imobiliário
acima de 1. Dificilmente. Só se eu quiser ter muito ali na carteira. Não compre, eu acho que não, na minha visão, tá, pessoal? Não compensa comprar fundo imobiliário acima de 1. Você quer comprar fundo imobiliário, procure bons fundos imobiliários com desconto. Por algum motivo ou outro, algum ciclo de mercado ou outro, você vai encontrar fundos imobiliários abaixo de 1. Mas está todos acima de 1. Não compra. Não compra. Guarda o dinheiro. Se a Selic estiver num preço bom, guarda o dinheiro na Selic. Tá? Guarda o dinheiro na Selic. E se for comprar acima de 1, os menos acima de 1. Tá? Os menos acima de 1. Por quê? Por que eu falo isso? Porque o mercado é cíclico. A economia é cíclica e em algum momento aqui no Brasil, como é de praxe, vai ter uma crise, o juros sobe e esses fundos caem muito. Tá? E aonde você tem que ter dinheiro guardado para comprar. Então você vai comprar fundos a 0,60, a 0,70, a 0,80, tá? Fundos que hoje estariam a 1,10, 1,5 sobrecomprados, né? 1,20 com o valor acima do que ele vale. Num ciclo de mercado de juros altos, esses fundos vão valer 0,80, então você vai conseguir um bom desconto, sem perder o fundamento, 0,70, 0,60. Então compensa você guardar dinheiro para as oportunidades, tá? Não compensa sair comprando igual louco coisas caras, tá? Ninguém faz isso. Ninguém que entende o mínimo faz isso, tá bom? Vamos continuar. Então essa é uma regra básica, né? A primeira coisa que você vai olhar quando você pega um fundo que você acha que ele é bom, vê o PVP, tá abaixo de 1? Olha, tá acima de 1, nem perde tempo, tá bom? Históricos e indicadores fundamentalistas. Né? Então a gente tem aqui um resumo aqui, ano a ano, né? Em 10 anos aqui, né? Ó, 2016, qual era o valor de mercado? Era de 374 milhões. Olha como esse fundo cresceu, né? Aí tem 2017, em 2018 já foi para 1 bi de patrimônio. 2019, aqui, ó, tudo aqui, ó. Aqui, ó. 2 bi em 2019, 3 bi em 2020, quer dizer, crescendo o valor patrimonial dele, comprando mais ativos e tudo mais. E agora em 2023, 5 bilhões, tá? 5 bilhões. O PVP também, você pode analisar aqui, ó, 1 e 2 o PVP, então quer dizer, estava um pouquinho acima, o PVP, preço sobre valor patrimonial, lembra? Tá acima de 1, tá abaixo de 1. Então aqui, ó, ele começou lá aqui em 2016, 1,02, 1,19, 1,16 em 2018, chegou a custar em 2019, ó, 1,52, muita gente querendo pagar mais do que ele valia. Olha só, quem comprou a 1,52, vamos ver se tem o valor da cota aqui, ó. Então, tem o valor patrimonial, valor de mercado. Quer ver? Um exemplo do que eu estava falando, né? Vacância, valor patrimonial da cota. Bom, pelo valor patrimonial da cota, tinha que ver o valor de cotação. Então, a gente pegaria aqui o valor de cotação. Então, quer dizer, quem comprou esse fundo, às vezes, a 1,52, né? Acima de 1, quer dizer, valendo metade, o pessoal pagando metade a mais do que ele valia, pode ser que hoje esteja com o seu preço, médio acima do que ele vale hoje, tá? Da cotação. Então quer dizer, ele está com um negativo ali, entendeu? Tudo porque saiu comprando na euforia, né? Na euforia, isso é euforia, tá? 2020, 1,22, você vê que a cota já caiu de preço, de 1,52 foi para 1,22, 2021 foi para 1,15, certo? Ó, 2022 para 1,07, olha como está caindo o valor. 2023, quer dizer, então o pessoal saindo fora do fundo por algum motivo ou outro, porque estava caro, começou a cair a cota, então você acha que está perdendo dinheiro e vende. Tá? Então você entrega dinheiro para os outros, tá? Você perde dinheiro numa atitude dessa. Então 1,06 e 1 em 2024. Então a partir de 2024, do ano passado, essa cota estava justa no valor do que ela, né? A cotação com o valor patrimonial. Olha como é importante, né? Só você olhar o histórico. PVP de 0,98 em 2025 e 0,98 em agora, atual, né? Então
você vê que assim, não compre acima de um. Tenta achar outro. Não achou outro? Guarda o dinheiro, tá? Porque uma hora ele vai estar. E uma hora você vai estar com bastante dinheiro aí para aproveitar e comprar bastante, tá? Dividend yield também você tem como comparar aqui, vem comparando e tal. Ele tem uma média, tem essa média dele aí. Se bater tudo aqui, um ano deu 6, outro ano deu 9, outro ano deu 10, outro ano deu 8. Se bater essa média aqui, vai bater na média que tem aqui. Valor patrimonial, vacância, ó, você vê que a vacância em 2022 foi de 14%, né? Deve ter uma vacância média aí de 10, olhando aqui, batendo o olho, deve ter uma vacância média de 10. Mas aqui é só também fazer a conta, tá? Hoje ela está em 6%, bem baixa. Número de cotistas, cotas emitidas, beleza. Então tem como você fazer um estudo aqui, né? Aqui a gente tem a comparação com índices, 2 anos. Então aqui estamos comparando aqui o HGLG em vermelho, o IFIX, que é o índice dos aluguéis aí, dos fundos imobiliários, e o CDI, olha o CDI aqui, né? Então em 2 anos, o CDI está ganhando em rendimento desse fundo, HGLG, né? Você teria 1.161, tá aqui, né? Deixa eu colocar em preto aqui. Então você tem aqui, ó, 1.161, e se você tivesse investido de 2 anos para cá. O IPCA 1.091, certo? O Small 1.081, o IDIV, que é o índice de dividendos de empresas, né, de ações na bolsa, 1.371, estaria melhor, né? O CDI com 1.241, né, que é os juros, né? O IBOV 1.269, o IFIX 1.149 e o IVVB 11, que é um ETF, 1.600, tá? Eu vou entrar num próximo vídeo no ETF também, que eu acho bem interessante vocês saberem, tá? Vamos pegar para 5 anos para ver se isso muda? De 5 anos para cá, os juros, como o Brasil é um país muito especulativo, né, ainda está ganhando, tá? Mas em 10 anos, vamos ver como é que fica? Então em 10 anos está aqui, ó. Em 10 anos o CDI está perdendo bastante aqui em relação ao fundo. Então, quando eu falo bolsa é investimento para longo prazo, você tem que entender isso. No longo prazo você vai estar ganhando, tá? Então assim, ó, o HGLG 3.284 em 10 anos e o CDI 2.400, tá? Então você está perdendo bastante aí em relação, tá? O HGLG ganhando bastante em relação, mesmo sendo um fundo que paga não tanto, é um fundo de uma média de 8, 9%, certo? Então você vê que com a Selic na média em 10, 10,5, ainda vai render menos do que esse. Primeiro porque os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, né? Não sabe até quando, mas ainda são. A gente pode fazer comparações aqui? Pode, olha. Então pode pegar essa ferramenta aqui, vamos colocar o IPCA. O IPCA está lá embaixo, né? Vamos colocar o IBOV, né? O IBOV também está abaixo. O Small abaixo, o IDIV pau a pau ali, mais um pouquinho acima, né? E o IVVB11, que é o índice lá do S&P 500, que replica o S&P 500. Olha a diferença agora, né? Vamos colocar o IVVB11, que é um ETF. Muito acima, né? Então você teria R$ 5.700 se você tivesse colocado no IVVB11, tá? Mas isso é assunto para uma outra conversa. Num próximo vídeo eu vou falar sobre ETFs, tá? Então aqui você pode fazer comparações, né? Pode fazer comparações com todos os benchmarks possíveis aqui, até acrescentar mais, que nem a gente viu lá em cima. Vamos continuando. Vamos lá. Você pode comparar com outros FIIs, né? Tem aqui, ó, HGLG, BTLG, XPLG11, tem todos os dividendos aqui, ó, para você comparar, né? Está comparando com o PAT, e também é da mesma gestora do Pátria, né? Você vê que está pagando 13%, né? Está muito bom aqui, não sei se aconteceu alguma coisa, né? Alguma venda de imóvel, às vezes distribui, não sei.
mas tem como comparar todos os fundos de tijolo comparado um com o outro, tá? Então você pode pegar aqui esses e estudarem essas comparações. Ah, pô, achei legal esse PAT aqui, nossa, tá pagando 13%. Vai lá estudar ele, vai lá estudar ele. Vê as comparações, compara um com o outro, tá? Aqui são comparações, beleza. Aqui tem umas indicações, os melhores FIIs para quem quer viver de renda. Então as mais queridas aqui, ó, tá? Você pode ver todos os ativos, com os DIs já de cara aqui, ó, em primeiro o MXRF11, eu tenho na carteira. É um queridinho de mercado, tem muito tempo também, é um fundo de papel, daqueles que eu falei. Tá pagando 12%, aí 4% a mais do que um HGLG, mas ele é um fundo de papel, tá? Então é um fundo diferente, mas ele é ótimo também, muito bem gerido há muito tempo, desde que eu comecei na bolsa eu conheço esse fundo, ele está aí até hoje sendo o número 1 aí do pessoal, tá? Os mais buscados e os FIIs com os maiores dividendos, tá? Sempre estudando, tá, galera? Então aqui uma distribuição nos últimos 12 meses, né? Você pode estudar isso. E aqui a gente tem a média, o dividend yield aqui, um DI médio em 5 anos, né? 1 ano, 5 anos e no máximo, né? Ele foi lançado aqui em 2014, ele é um fundo mais antigo, tá? Então, é muito bom, né? Você vê que ele tem uma recorrência aqui de dividendos, ele quase não falhou, só falhou aqui o quê? Em 2015, crise da Dilma, né? Pessoal, a gente tem aqui no Brasil, entre um ciclo e outro, a cada 5 anos a gente tem uma crise, né? Quem é brasileiro sabe e quem é brasileiro e não sabe tá muito desantenado, né? Tá muito desantenado. A cada 5 anos a gente tem uma crise, seja ela de ordem mundial, seja ela que afeta nós aqui, seja ela de ordem Estados Unidos ou um país ou outro, né? Que vai afetar, como na crise de 2008 nos Estados Unidos, e afetou bastante a gente aqui. Ou seja, interno, com a nossa política aí, com toda essa corrupção que existe aqui no Brasil, tá? Então, de 5 em 5 anos e 6 em 6 anos a gente tem crise. Vai fazer o quê, né? Então você também pode comparar isso, o ativo que você vai investir, comparando a resiliência dele, em relação às crises. Então veja, aqui a gente tem de 2014 a 2024, olha, ele passou bem a crise do Covid, que foi uma crise desesperadora, né? Todo mundo em casa sem trabalhar e o fundo está pagando. Se você fosse dono do fundo, você estaria recebendo dentro de casa normalmente, tá? Ele pagou normalmente. Quando que ele não pagou? Não sei porquê, em algum momento aqui no mês 8 de 2015, crise da Dilma, tá? Crise da Dilma, eu lembro porque também me lasquei nesse ano aí, tá? Então, 8 de 2015 e no mês 10 de 2015, tá? Pode até voltar no tempo, ou conversar com o pessoal da gestora, saber o que aconteceu. Pode ligar lá no Pátria e eles te atendem, você como cotista, e pergunta, pô, o que aconteceu nesse mês 8 e nesse mês 10 de 2015 que não foi pago os dividendos? Eles vão explicar, tá? Se não tiver aí no YouTube. Então, assim, você vê que tem meses que tem altos dividendos, deve ser alguma distribuição de venda de imóveis, alguma coisa assim. Mas você vê que é um fundo constante, né? É um fundo bem resiliente aí às crises, né? Crise do Temer, crise do Covid, agora a crise do INSS, é crise atrás de crise, né? 2008 foi a crise do subprime, e assim vai, né? E assim vai. Então tudo isso você tem que saber considerar, né? Será que o fundo que eu tenho ele vai bem nas crises? Galpões logísticos, né? Galpões logísticos ali em 2020 estava bombando, né? Todo mundo fazendo as entregas e tudo mais, né? Muito resiliente aí, né? Vamos ver aqui também, pagou, tá? Dividendos. Aqui. Também o máximo, né? Ó, tem aquele mesmo buraco aqui no mês 2 meses, né? Depois engatou. Alguma coisa aconteceu aí. Aqui você tem data com, tá? E a data de pagamento. Então, lembrando, o que é a data com, né? O que é a data com? A data com é a data limite para você comprar o ativo para você já receber no próximo pagamento. Então, veja bem, ó, ele é meio constante aqui, ó. Datacom no dia 30. Se você comprar no dia 30, você já consegue receber 15 dias depois. Interessante, né?
Então você vai comprar aqui dia 30, vai receber dia 15. Comprou aqui dia 31, recebeu dia 14, dia 28, dia 18. Então você vê que é no fim do mês, né? Ali sempre nos últimos dias do mês, ele está com a Datacom ali firmada ali mais ou menos no dia 30, tá? Então sempre comprando aqui, a Datacom é isso, a data que você tem que estar posicionado num papel para você receber os dividendos aí no próximo pagamento, tá? Aqui a data de pagamento, né? E aqui o quanto que ele está pagando, ó. Você vê que ele é um reloginho, né? 1,10, 1,10, 1,10, 1,10. Você pode ver um histórico mais para trás, certo? Pode ver um histórico mais para trás. Olha lá. 364, não sei se foi alguma venda, né? Recalculado considerando desdobramento e tudo mais. Aqui teve desdobramentos, né? Aqui 1,28, 87. Então, nos momentos aí, cada momento de mercado, né? Olha lá, 75, baixou um pouquinho, 78, aí 2,20, 1,10. Então, dependendo da inadimplência, dependendo do ciclo de mercado, recebe mais. E isso aqui é o recebimento de aluguéis, tá, pessoal? Caiu o aluguel lá na conta, o fundo imobiliário tem a obrigação de distribuir 95%, tá? Isso é lei. Então, o fundo imobiliário recebeu de todos os seus imóveis, recebeu 100 mil, ele tem que distribuir 95 mil para os acionistas, tá? 95% ele tem que distribuir. Aqui tem um simulador do Magic Number, né? O Magic Number é o quanto você precisa ter de cotas para que você consiga comprar uma cota nova todo mês com o que você está recebendo, né? Então esse Magic Number já está feito aqui para você. Com a cota R$ 160 e um dividendo de 1,10, você precisa de 146 cotas. Você tendo 146 cotas, a um valor de R$ 160, você vai ter investido R$ 23.360. Isso quer dizer que o que você vai receber no mês, você vai conseguir comprar uma cota sem colocar dinheiro do bolso, tá? Então você vai começar meio que conseguir ganhar uma cota aí todo mês sem ter que desembolsar dinheiro, certo? Aqui tem alguns cursos ideais, aqui, ó, e curso ideal para quem deseja viver de renda dos fundos imobiliários. Então tem como analisar o fundo, conhecendo os tipos de fundos, aprendendo tudo sobre dividendo yield, como encontrar as melhores oportunidades. Então, enfim, tem cursos aqui, tá? Sobre o HGLG, ele vai fazer uma descrição aqui sobre os imóveis do fundo estão localizados principalmente em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Então, são aqui 1, 2, 3, 4, 5 estados, né, que você vai ter imóveis. Você vai estar diversificado em 5 estados. O fundo cobra uma taxa de administração, PVP de 0,98, um resuminho do que a gente já viu. Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos. Normalmente, o capital levantado pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis. Então, você vê que o foco é pagar o aluguel, né? O foco da gestão aqui é pagar aluguel. Aqui tem a lista dos imóveis e como é que está a porcentagem aqui dividido por região, né? Porcentagem não, o número de imóveis. Então, o que a gente tem aqui? 16 imóveis em São Paulo, 4 imóveis em Minas Gerais, 3 imóveis no Rio de Janeiro, 2 imóveis em Pernambuco e um imóvel em Santa Catarina, tá? Aqui você tem, então, a relação de todos eles, tá? Ó, HGLG Campo Grande, Estado, Rio de Janeiro, área bruta locável, 16 mil metros quadrados. Tá aqui, tá tudo aqui, ó, em Betim, Rio Claro, né, São Paulo, Louveira, as cidades, né, onde ele está, Itupeva, São João, São José dos Campos, o Tech Town aqui em São Paulo. Então, se você for no lugar, no endereço, você vai encontrar o galpão, o ativo lá, tá? Ó, Vinhedo, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Extrema, Minas Gerais, tá? Pernambuco, todos aqui, ó, todos aqui.
quantos galpões? São 16, 4, 20, 23, 25, 26. 26 galpões que você vai estar diversificado, tá? Então, por isso que eu falo, às vezes aluga um, então você perde ali, você vai ficar sem receber centavinhos, né? Não impacta muito, isso que é diversificação, num multiativo, né? Então, fora a diversificação em um fundo imobiliário que já é imensa, você ainda vai comprar outros fundos imobiliários para ter uma maior diversificação, vai ter outros empreendimentos, né? Aqui tá mostrando o valor da cota 160 e o valor patrimonial 162. Você vê que está um pouquinho abaixo aqui, né? Então aqui ele mostra o quanto tá bem pouquinho, né? Tá quase lá, né? Mais um pouquinho o pessoal comprando aí já vira né? E aí você já vai estar pagando o valor do preço, não vai estar comprando nada mais barato, né? Agora a gente tem uma comparação aqui, comparando o HGLG 11 com a média dos indicadores dos tipos de fundo de tijolo, segmento logístico e tal. Então, HGLG, comparando aqui, né, o PVP dele está 98, mas com as médias dos outros está 0,81. Então, você vê que tem fundo mais barato aí, né? Tem fundo barato aí ainda para comprar. O DI de 8,25 do HGLG e a média dos outros está dando 9,65. Então, valor patrimonial 550, a comparação dos outros são fundos menores. Você vê que o HGLG é um fundo maior, né? Valor patrimonial por cota 162 e a média dos outros ali em 93, tá? Então, aqui tem últimas notícias sobre o Pátria. Pátria é a gestora do fundo, tá? É a que detém todos os direitos aí dos fundos e que faz toda a gestão, né? Então, tem aqui algumas notícias, né? E aqui uma discussão entre o povo aí e tal, você pode ler. Bom, fechou. Aqui, então, você já entendeu mais ou menos a dinâmica de um fundo imobiliário, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui, para não deixar nada para trás. É isso, estudem isso a fundo. E não é uma indicação de compra nem de venda, isso é uma decisão que você tem que tomar. Mas se for comprar, compra uma cota. Veja como é que funciona. Você está entrando nesse mundo agora. Eu posso mostrar esse. Ah, não, tenho mais coisa para falar. Você pode vir aqui, ó, no site do gestor, tá? É o Pátria, então realstatepatria.com. Então você pega aqui o endereço, você pode ir lá e lá você vai ter todo o portfólio de todos os fundos deles. Está aqui, ó, fundos, ó. Nossos FIIs, olha quantos FIIs eles têm. Tem de papéis, né? Tem de papéis e tem de tijolos. De tijolo aqui estão todos aqui, né? Ó, você pode escolher e estudar um por um. Ó, o portfólio, rentabilidade, pode dar uma geral no site. Eles são muito bem organizados, o pessoal do Pátria, tá? Não são todos assim, não são todos assim. Então você tem que ter em mente isso, tá? Então aqui ele fala mais ou menos sobre tudo. Você consegue ver fotos dos galpões e até vídeos, né? Às vezes. Então, ó, você tem noção do que você está comprando, né? Então aqui ele já fala, ó, a gente pegou um fundo, né? Olha só, adquirido pelo fundo em 2023, é um condomínio logístico classe A composto por, estou lendo aqui, ó, composto por 62 módulos em 4 naves. Então está fazendo uma descrição do imóvel que você comprou, né? Os módulos possuem metragem padrão e cada um possui área locável, aproximadamente 1.478 metros quadrados. Os galpões margeiam a rodovia Regis Bittencourt em Embu das Artes e fazem parte do conjunto de ativos próximo ao raio de 30 quilômetros em relação ao município de São Paulo, tá? Evidenciando a sua localização privilegiada. O ativo possui segurança 24 horas, rede de sprinklers, sistema de SFTV, portaria blindada e armada, refeitório e salas de reunião. Então aqui você tem uma noção do que você está comprando, tá? Olha só, vamos ver as fotos? Vamos ver. Então aqui uma geral, né? Olha só, será que eu consigo passar isso? Não. Então veja, aqui tá, né? Então você indo pela Regis, você enxerga isso daqui. Eu já vi esse galpão lá,
Então, se você estiver viajando, você fica dono do negócio, você começa a viajar, você começa, pô, sou dono daquele galpão ali, ó, né? Olha aqui, então tem várias fotos do imóvel, né? Então você pode ver, ó, o refeitório e tudo mais. Você vê que não é uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira, não é uma coisa é, supérfluo, né? Não é uma coisa abstrata, né? Ó, aluguel de galpões, tá vendo aqui? Então, muito interessante aqui no site, é um site bem completo, tá? Olha lá, classificação lá, capacidade do piso de 5 toneladas, pé direito de 12 metros, né? E as fotos, né? Vamos ver um outro, parece, eu acho que tem uns que tem vídeos, né? Ó, tem esse em Barueri, vamos achar um que tem vídeo aqui. Ó, excelente, né? Você fica dono de um pedaço disso daqui. Vamos ver, achar um com vídeo. Eu sei que tem alguns com vídeos. Ó, outro, né? Então, olha só a dimensão, né, do que você acaba investindo, né? Ó, conheça todos os ativos. Extrema. Ó, todos. Techtown. Localização, classificação. É bem interessante, né? Bem interessante. Tem a ficha técnica. Então, assim, dá um bom estudo, né? Dá um bom estudo para você ter segurança no que você está fazendo, né? Aonde você está investindo. Conheça todos os ativos. Vamos ver aqui. Vou dar uma fuçada rápida. A aula já está comprida mesmo. Aham. Betim, Cajamar. Olha, todos os ativos estão aqui, ó. Saiba mais, ó. Legal, né? Esse é o HGLG, é 1, 2, 3, 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 41. Eu acho que aqui são todos, né? Lá, logística, todos de logística, todas. Escolha o segmento aqui, ó. Lajes corporativas, logístico, agro, shopping. Tem muita informação, tá? Muita informação. Bom, aqui é isso. Você pode ver o site, né? E ver todos os empreendimentos. Você pode ir lá no YouTube. Aqui embaixo, né? Você vai encontrar as redes, né? Clica lá no YouTube. Você pode também ver os vídeos dos empreendimentos, né? E eles também dão bastante feedback, né? E tem muitos vídeos aqui que pode ser estudado. Realmente é uma gestora que está bem organizada, tá? Bem organizada. E acho que é isso, pessoal. Acho que eu dei um panorama completo aí de o que é um fundo imobiliário e como estudar, tá? Como estudar. Então, 48 minutos de aula, tá? Vamos ficar por aqui. Vamos ficando por aqui. E eu vou fazer um vídeo sobre ETFs, que também é muito interessante, tá? Muito interessante. Acho que vale muito a pena também. Beleza? Então, valeu aí. Até a próxima aula. Valeu!